A discriminação ela está associada muitas vezes a ações preconcebidas de um ou de vários indivíduos. Ela está muitas vezes relacionada à cor, opção sexual, gênero ou também religião. A Organização das Nações Unidas tem como fator principal a proteção a esses indivíduos que sofrem discriminação tanto no âmbito social como no âmbito familiar. A discriminação resulta na segregação ou também na exclusão desses indivíduos que sofrem esses preconceitos e muitas vezes não são protegidos da forma que deveria por o governo ou também por a família. A discriminação religiosa está presente na nossa sociedade desde a Idade Média, onde vários judeus eram perseguidos por a Igreja Católica porque estes eram os responsáveis por a morte de Jesus Cristo. Esta era a versão que a Igreja Católica dizia. Não podemos esquecer também que no século passado, cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados porque não eram aceitos como cristãos. Diziam que era sem religião, porque não aceitavam a forma como eles cultuavam a Deus. Outro período na história muito importante para isso foi na época do Brasil colônia, onde aqueles escravos trazidos da África para cá traziam também suas danças, seus rituais e suas crenças, que quando chegou aqui foi muito mal visto por a coroa portuguesa e por aqueles que já moravam aqui. E eles foram obrigados a deixar de lado isso. Mas como aquilo estava presente na sua raiz, no seu coração e no modo de viver, eles faziam esses rituais nas senzalas onde eles moravam. E a partir daí foi que foi surgindo o sincretismo religioso, antes visto como a macumba ou como bruxaria no Brasil, e foi se vinculando à cultura brasileira. E até hoje ainda é muito presente no nosso país, esse sincretismo que vem desde o Brasil colônia, está presente até hoje no nosso país. No nosso país, muitas coisas mudaram de lá para cá. A partir da Constituição de 1988, determina que o Brasil é um país laico, onde deve ter a proteção aos cultos de várias religiões e também a esses locais de culto. E também pune severamente aqueles que atentarem contra essa discriminação religiosa. Pessoas com deficiência física e intelectual muitas vezes são vítimas de preconceito e discriminação. Costumam não receber o mesmo tipo de tratamento e ter a liberdade de ir e vir prejudicada pelas condições de vias de acesso público e privado. Todavia, além da existência desse tipo de relacionamento abalado por falta de preparo público e social, também há formas de discriminação mais graves, como o crime de ódio. O crime de ódio contra pessoas com deficiência é de extrema gravidade e desumanidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos deixa claro que todas as pessoas devem ser tratadas fraternalmente, independente de deficiências. A mesma declaração também assegura que pessoas com deficiências devem ter todos os tipos de necessidades essenciais levadas em consideração ao desenvolvimento econômico e social. No caso específico do Brasil, a Constituição Federal define como meta a busca do bem-estar de todos sem quaisquer tipos de discriminação. Da mesma maneira, o Código Penal brasileiro determina como passível de punição os atos criminosos e de desrespeitos causados por fatores discriminatórios. Além disso, os artigos 1, 3 e 5 da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência defendem a dignidade da pessoa com deficiência. A história nos mostrou como os negros sofreram no passado, com a escravidão e o preconceito. Separados dos brancos, os negros não eram tão respeitados e a discriminação não era tão rara. Mas com o tempo, o ser humano percebeu como o racismo é algo desnecessário e tornou-se algo proibido por lei, tendo pena inafiançável. Para entender melhor, qualquer restrição, distinção, exclusão ou preferência baseada na raça, na cor ou na nacionalidade que tenha a intenção de resultar ou de anular o reconhecimento de exercícios é considerado como discriminação racial. Todas as pessoas, não importa a raça, têm direitos econômicos, sociais e culturais iguais.
Alguns exemplos de discriminação racial é o impedimento de acesso a locais públicos e a recusa a prestar serviços de venda de imóveis pela cor da pessoa. As diferenças salariais entre homens brancos e mulheres negras são de quase 75%, ou seja, uma diferença gritante. O estudo revela ainda que o emprego das mulheres está cada vez mais ligado às cadeias produtivas globais, nas quais as relações de responsabilização são frequentemente pouco claras. As mulheres recebem salários em média 17% menores do que o dos homens. Em empregos formais, 1 em cada 8 homens podem alcançar altos cargos. A probabilidade de ascender na carreira e atingir postos de comando é bem distinta para as mulheres, apenas 1 em cada 40. A população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais são vítimas das mais variadas formas de violência em razão da discriminação e do preconceito por orientação sexual e identidade de gênero. De acordo com o relatório de violências homofóbicas do governo federal, são registradas 5 denúncias de violências por dia contra pessoas LGBTs. O número de denúncias em 2013 referente a violações contra a população LGBT aumentou 166% em relação ao ano anterior. A ONG-GGB apresentou relatório de notícias envolvendo assassinatos de pessoas LGBTs. Em 2015, foram registradas uma morte a cada 27 horas. Frequentemente vimos em notícias diversos casos, como jovens sendo espancados e expulsos de casa.